Continuando o nosso programa de hoje, nós estamos conversando com o advogado Michel Figueiredo sobre a reforma tributária. Texto já aprovado na Câmara, segue agora para o Senado e atinge nossa vida. Tributos, impostos. Então, é sobre isto que estamos conversando. Manda sua pergunta para a gente através das nossas redes sociais, que você já conhece, já sabe como é que funciona. Se tiver dúvida, os contatos estão aí na tela para você. Carol, a gente dá sequência trazendo informação aqui para você que nos acompanha. Uma pesquisa mostra que o número de pessoas que vivem em extrema pobreza no Rio Grande do Norte cresceu no primeiro trimestre. Um grupo de 600 mil pessoas vive nessa situação no estado, isto é, 17% da população, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas. O índice da extrema pobreza no Rio Grande do Norte saiu de 3,1% para 17%. Um crescimento de 3,9 pontos percentuais. Um aumento de quase 30% no acumulado. Foi o sexto maior aumento do país. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o comprometimento da renda é apontado como fator principal para o empobrecimento da população. Isso vem desde a classe média, que também está empobrecendo. Isso gera um efeito cascata, chegando a aumentar o índice da extrema pobreza. De acordo com o Banco Mundial, pessoas em extrema pobreza são aquelas que vivem com cerca de R$ 150 por mês. Pobreza é com R$ 450 mensais. Essa é uma condição já anterior à pandemia, mas que se agrava e muito com a pandemia. Por quê? Porque a sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais do planeta, com grande concentração de renda, né? Você vai tendo, então, parte da classe média, daquelas que nós chamamos de C, de D e de E. Então, elas vão ficando mais pobres, porque vão perdendo renda, né? E aí os mais pobres vão se tornar parte, né, significativa dos mais pobres, perdem a renda completamente e chegam à condição de extrema pobreza. De acordo com esse especialista, políticas compensatórias como o auxílio emergencial são importantes para amenizar essa crise e deveriam continuar em um cenário preocupante como esse. Uma experiência que nós tivemos, inclusive no ano passado, que foi do auxílio emergencial, certo? Que é uma política conhecida como uma política compensatória, uma política de imediata distribuição de renda, é uma política necessária, né? Em que essas pessoas possam ter minimamente, né, uma renda mínima para que possam, inclusive, se alimentar. Pois é, situação piorando aí para as pessoas, né, Vonúvio? E sobre este assunto, nós temos, inclusive, questões para fazer em relação a tributos, sobre essa reforma aí que foi aprovada. Pois é, Carol, antes de questionar aqui o Michel, é importante que se diga, Carol, que mais de 1 milhão de pessoas vivem em extrema pobreza aqui no estado, que dá algo em torno de R$ 89 por mês. Imagine só você sobreviver com R$ 89, que não é hoje um botijão de gás. É verdade, né? Quando você vai falar ali de moradia, tem muita gente que sequer consegue pagar aluguel, prestação de casa, vive em barraco, sem eletricidade, sem água, sem saneamento. É uma verdadeira pobreza do mais absurdo que a gente possa imaginar. E aí a gente vê o preço do feijão, o preço do arroz, do açúcar. Então, realmente, Carol, é uma situação terrível que a gente se encontra neste exato momento. Se a gente fala disso para quem tem mais dinheiro, imagine para quem está de verdade nessa extrema pobreza. Pois é situação muito triste mesmo. Se colocar no lugar dessas pessoas, é impossível de imaginar como é que se vive dessa maneira. Como é que se vive dessa maneira? Sem condições mínimas de alimentação, para preparar o feijão ali. O pouco feijão que vai se conseguir comprar tem que ser a lenha. Pessoas que não têm sequer um banheiro. Pessoas que não têm como ter condições mínimas de higiene, por exemplo, que incidem diretamente na saúde. Então, é muito sério isso. Este número e este crescimento é realmente muito sério. A gente precisa continuar cobrando isso
do poder público, dos governos. Carol, é importante dizer que a gente está falando aqui não é para este público, não. Quem está nos assistindo não faz parte desse público. E Exato. jamais eles virão o que a gente está falando aqui. Mas se você está ouvindo, se você realmente quer fazer a diferença, então busque fazer a diferença, né, por políticas públicas que possam beneficiar estas pessoas. Exatamente. E aí a gente vamos falar sobre tributação para pessoas de baixa renda. Como é que fica esse texto para classe média e baixa renda, Michel? Esse debate, Carol, é muito importante no âmbito tributário, porque a tributação ela serve para gerar a principal receita, né, para o governo, para os entes federativos poderem investir no âmbito social, né, em políticas públicas. Então, por isso que o debate em relação à reforma tributária, por isso que o debate em relação à carga tributária, ela é muito importante. E dentro desse debate, a gente tem esse problema da regressividade do nosso sistema. O que significa isso? O mais pobre, ele acaba pagando proporcionalmente mais do que quem tem mais condições. Porque se você vê, a nossa grande carga é no consumo, né, na produção. Se você vai comprar um produto no supermercado, aquele que tem uma baixa renda acaba pagando mais do que aquele que tem uma renda maior, porque o valor do tributo vai ser o mesmo e a renda dele é menor. Então, proporcionalmente, ele acaba pagando mais. E por isso que uma discussão sobre essa questão da carga em si e da nossa matriz de tributação, se ela é regressiva ou não, ela sendo regressiva, ela é muito nociva, principalmente para o público de baixa renda. E nessa reforma tributária, a gente não vislumbrou esse debate, né? E o que acaba sendo aprovado, ele não traz essa solução ou um caminho para essa solução. E pior, acabou, da forma como foi aprovado, com a possibilidade de redução do valor arrecadado que pode ser investido nessas políticas sociais, sem necessariamente diminuir a carga tributária para o contribuinte. Para a gente deixar bem claro aqui, existe uma possibilidade de mudança no imposto de renda, que hoje quem recebe até R$ 1.900, né, e ficaria essa isenção para quem ganha a partir de R$ 2.500, algo em torno disto. Né? As perdas de repasse aos estados e municípios, só aqui no Rio Grande do Norte, é algo em torno de 139 milhões de reais. Né? Para todos os municípios do país, algo em torno de 9 bilhões de reais. Então, aumentando essa isenção, atinge esses repasses e atinge também serviços de educação e saúde. Por que o governo preferiu aumentar essa isenção do imposto de renda? A isenção do imposto de renda à pessoa física é só uma das mudanças, né? A grande discussão, como eu falei inicialmente, ela se deu em torno da tributação sobre os lucros e dividendos. E nessa tributação sobre lucros e dividendos, havia um aumento de carga tributária para a pessoa jurídica, né? Havia um aumento de imposto de renda para a pessoa jurídica, porque ela já tem uma tributação pesada. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí, em média, de imposto de renda, uma alíquota de 15%, mais um adicional de 10% para empresas que têm um lucro acima de R$ 20 mil. Isso na média. E, além disso, ainda tem uma contribuição de 9%, que é a CSLL. Então, nós temos 34% de imposto, né, de tributo, que acaba incidindo sobre a renda, acaba incidindo sobre o lucro da pessoa jurídica. Então, quando se discutiu um aumento de 20%, se passaria a ter uma tributação de mais de 50% sobre a pessoa jurídica, que isso, com certeza, viria a ser cobrado, né? O ônus seria repassado para o consumidor final. Então, com esse aumento, se discutiu, quer se tributar lucros e dividendos. Então, vamos compensar com o imposto de renda, com a diminuição do imposto de renda também da pessoa jurídica. Só que o governo federal, o que ele pretendia? Uma diminuição de apenas 2%, 2,5%. E o PL, ele aprovou uma redução de 7%. Então, haverá uma redução, conforme o projeto de lei, de 15% para 8%. Certo? E essa redução acabará afetando também o repasse desses valores para os municípios e também para os estados. Por isso que há essa grande preocupação por parte dos governadores, dos prefeitos, em relação à aprovação desse projeto de lei também no Senado, e ele venha a ter vigência, que haverá uma diminuição muito grande na arrecadação de um repasse do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica.
Essa discussão já tinha sido levantada pelos estados e municípios quando o projeto estava tramitando na Câmara, mas parece que esta parte política da discussão não passou. Isso. O grande problema que existiu em relação à tramitação desse projeto de lei foi a velocidade com que ele foi aprovado, né? E não houve a discussão técnica necessária para se analisar o impacto orçamentário, né, para os entes federados. Não houve essa análise que eu acredito que deveria ter havido com mais cuidado, né, com mais tempo. E as compensações que vieram em relação ao aumento da carga no que tange a tributação de lucro e dividendos são compensações que acabam sendo nocivas para os estados e para os municípios e nocivas também para a classe média e a classe baixa. Porque na redução da contribuição social sobre o lucro líquido, que há uma proposta de redução de 1%, de até 1%, para haver essa redução, alguns benefícios fiscais serão extintos, principalmente relacionados a PIS/COFINS. E esses benefícios fiscais são principalmente relacionados a produtos farmacêuticos, né, medicamentos, produtos químicos, medicamentos importados e também gás natural e carvão, que hoje é a energia utilizada nas termoelétricas. As termoelétricas que hoje está atendendo a nossa necessidade para a energia, em virtude do problema das hidrelétricas, e que já é uma energia cara. E se tem um aumento de tributação nesse tipo de produção, nós teremos um aumento também da energia por causa dessa reforma tributária. Então, essa reforma, ela, além de não ser ampla, ela não vai atender necessidades principais do brasileiro. Não. Vai prejudicar a nossa atividade econômica, ao meu ver, e acabará também repercutindo no orçamento dos entes federais, inclusive do governo federal. E não sei se exatamente a gente pode discutir sobre isso, Michel, mas em relação... Tem sido tratada essa aprovação a toque de caixa como o cumprimento de uma promessa de campanha pelo presidente Jair Bolsonaro, uma promessa de campanha para quem o elegeu. Mas, pelo que você está dizendo em relação ao texto, vamos fazer um resumo aqui para quem está nos assistindo. Quem é que vai sair ganhando com essa reforma? Infelizmente, a gente tem dificuldade até de encontrar qual é o setor econômico que terá algum êxito nessa reforma. O setor relacionado ao sistema financeiro de investimentos, nós tivemos uma simplificação e, principalmente a fundos de investimento, houve uma simplificação e há pontos positivos, né? Em relação às propostas do governo, ele prometia 2 fatores que, de fato, foram entregues agora, que é a tributação de lucros e dividendos, né? Que aí o discurso seria que era tirar do rico para dar ao pobre, mas a gente vê que não é tão simples assim, existe toda uma conjuntura, o sistema ele é complexo, então ele acaba afetando a quem tem uma baixa renda, quem é de classe média, quando você aumenta a tributação na produção, que é o caso, e o aumento da faixa de isenção, que de fato era necessário, né? Se prometeu na campanha e nós tivemos um aumento para R$ 2.500, que, se a gente analisar a defasagem, esse valor era para ser bem maior, era para chegar a R$ 3.000, R$ 4.000, mas, de fato, está sendo entregue uma parte do que foi prometido em campanha, relacionado a essa questão. No próximo bloco, a gente vai detalhar mais ainda este assunto aqui no cenário político. Daqui a pouquinho a gente volta.